Saúdo a todo o povo de Deus, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do grupo de evangelismo da última hora. Mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês, meus amigos, mais uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Nós vamos fazer uma leitura de uma parábola muito esclarecedora, muito importante para a nossa vida, para que nós possamos aprender com o Senhor Jesus, porque Ele foi o único que viveu com o Pai e que é o caminho, a verdade e a vida. E Ele fala de uma parábola muito importante para você fazer uma análise nesta manhã na sua vida. Então façamos a leitura de Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um homem mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-os. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu quero dizer para vocês que nessa parábola, Deus não está condenando você que na sua vida trabalhou ou que recebeu uma boa herança dos seus pais e administrou e granjeou-se e hoje possui muitos bens. Ele não está te rejeitando. Ele não está dizendo para você aqui que a sua riqueza ela já te condenou para o inferno. De maneira nenhuma. Jesus, numa certa feita, quando ele foi encontrar com um jovem rico, esse jovem ele guardava as leis, os mandamentos, e ele, no encontro com o Senhor Jesus, ele disse para o Senhor e fez uma pergunta para Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo o coração daquele homem, e depois de todo aquele relato que aquele homem dá para Jesus, que conhecia as leis, que praticava as leis, Jesus disse para ele: te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, vai e reparte com os pobres, vem e segue. Então, Jesus está dizendo nessa parábola aqui
concernente a um homem rico que vivia arregaladamente, fazia festas, desprezava o pobre, e um desses pobres que era desprezado era esse mendigo chamado Lázaro, que vivia cheio de chagas, né? Jesus está proferindo aqui, irmãos, é uma parábola, tá? E ele é o único que podia, naquele tempo, proferir uma parábola para que nós entendêssemos aquilo que ele estava passando para nós. Ele estava apenas dizendo que o viver arregaladamente, o possuir bens materiais, ser uma pessoa aparentemente de bom coração, cumprindo as leis, sendo exaltado entre os homens, não te leva você a ter uma vida eterna com Deus pós a sua morte. É isso que ele quis dizer. O que nos leva nós a termos uma vida com o Senhor Jesus é nós aceitarmos, reconhecermos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o único que é digno de desatar o grande selo nos dias finais da humanidade na Terra. Então Jesus vem preferindo aqui também sobre esse homem que sofreu, que era pobre, mas que era um homem que ele temia também a Deus. E segundo o Senhor Jesus, nessa parábola, ele fala para o rico: olha, você desfrutou de tudo que você queria desfrutar. E ele não, Lázaro não. Lázaro padeceu e agora ele está comigo. E Jesus traz interessantemente nessa parábola, ele fala concernente um assunto que muitos têm dúvidas. Depois da morte, muitas das vezes você pergunta: depois que morremos, o que será de nós? Será que fazer uma missa no sétimo dia vai resolver essa situação? Ou como dizem os espíritas, que você vai se reencarnar, ou dizem também os budistas, numa outra vida, numa outra lei, numa outra época, numa outra situação? Jesus corta todas essas possibilidades. Quando esse homem, nem em tormento, ele pede para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo, ele tocasse os lábios. Jesus deixa claro para ele: olha, havia um abismo entre a pessoa do pobre Lázaro, anteriormente, e do rico, que vivia de uma maneira farta. E esse rico vira e fala: olha, eu tinha 5 irmãos, deixe-me que eu vá e avise a eles, com certeza eles vão me ouvir. Aí, naquela parábola, Jesus fecha: olha, por isso tem Moisés. Ouçam, porque se eles não ouviram, e não ouvir, vamos dizer assim, Moisés, como que vão ouvir um morto? Aí Jesus corta a possibilidade da ideologia, né, espírita, kardecista, concernente de que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras e depois nós vamos passar por um processo de reencarnação. Isso é mentira do diabo. Quem falou é Jesus, e quem pode falar é Jesus, e bem-aventurado é você que crê na sua palavra. Aí ele fecha toda essa possibilidade. Ele diz: olha, Moisés está lá. Ou seja, nos nossos dias, o que ele diria? Olha, meu povo está na terra, ouça-os.
Vocês não queriam ouvir eles. Então, irmãos, quero dizer para vocês, meus amigos, que estão nos ouvindo, que nos dará a honra e o privilégio de parar, de nos dar um pouco o seu tempo. Eu quero dizer para você que a sua decisão é feita agora, no presente. É neste momento, é nessa vida. Não há possibilidade de salvação depois que você deixar esse plano. A sua salvação ela é garantida a partir do momento que você está ouvindo a palavra de Deus e crê nessa palavra, e crê no Senhor Jesus, e crê no seu sacrifício na cruz do Calvário. E se arrependa do teu pecado, como Pedro, num dos mais belos discursos que se encontra no livro de Atos, no capítulo 3, quando ele vira para a multidão e disse para eles: por que vocês estão olhando para nós? Como se de nós mesmos tivéssemos realizado esse grande milagre. Ele estava falando de um coxo que vivia na porta do templo, o qual, quando ele estava chegando, entrando com João na porta do templo, esse homem que era coxo pediu-lhe uma esmola, e o Senhor realizaram um grande milagre, e o povo ficou atônito. O povo ficou maravilhado e conhecia o homem que ficava à porta pedindo esmola. E Pedro, num dos momentos muito felizes, ele vira e fala para as pessoas: arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos vossos pecados. Essa é a ordem do Senhor Jesus para você que é um simpatizante, para você que gosta de nos ouvir, que tem um certo carinho pelo Evangelho. Mas eu quero te pedir a você, não fique somente como um admirador, porque o admirador, ele é passageiro. O admirador é como se você fosse uma pessoa que tivesse se apaixonado, mas que a paixão, ela passa. E a base do Evangelho é o amor. Então, eu gostaria de despertar você nessa manhã de que nessa parábola que o Senhor Jesus vem trazer para nós é para explicar para você que durante a sua vida conquistou bens, conquistou muitas posses, de que te falta uma coisa, somente uma coisa: reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele padeceu na cruz do Calvário por você. E para você que vive uma vida difícil, uma vida de lutas, uma vida de tribulações, Jesus disse: olha, tem de bom ânimo, porque ele, como Deus, numa certa feita ele disse: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, e nem por isso ele deixou de fazer o trabalho que foi confiável pelo Pai. Então, nessa manhã, eu gostaria de convidar você a fazer uma profunda meditação e tomar uma decisão no tempo que se chama hoje, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo um tempo em que nós não sabemos e não temos a certeza se amanhã nós vamos estarmos com vida. Essa é uma realidade. Porém, que o Senhor Jesus, nessa oportunidade, nesse momento, ele se dirige a você, se apresenta a você, e que você possa abrir o teu coração e o recebê-lo, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.